Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, uma ótima segunda-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com as últimas informações do Verdão. Definido o confronto das oitavas de finais do Palmeiras na Libertadores. O Palmeiras irá enfrentar a equipe do Universitário do Peru. Estou trazendo um corte com essas últimas informações do sorteio e da derrota do Palmeiras para o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí para o vídeo. Com o LDU, mas esse ano eu acho que o Botafogo passa. De novo, né? Naquele momento também do confronto, ainda o Botafogo ainda meio traumatizado por 23 ainda, exato, né? Eu acho que os brasileiros ali, São Paulo e Botafogo, eles são favoritos, mas o jogo tem que ser jogado, assim, é complicado. No caso do River e do Palmeiras, a tendência é que os dois passem. Então, dá muito mais para cravar uma semifinal entre River e Palmeiras do que entre São Paulo e Botafogo. Mas ainda assim, se eu tivesse que apostar... Nesse momento eu apostaria numa quarta de final também entre São Paulo, Botafogo, Palmeiras e River. É que se o Palmeiras e o River não consigam fazer jogos bons, pode jogar mal que tem grande chance de passar ainda. Eu acho que se Botafogo e São Paulo não fizer jogos ok, jogos bons, corre risco de ficar pelo caminho. Exatamente. Tá, então vamos guardar aqui na memória, Fã de Esportes, pra gente, aqui, que a gente vai fazer até a final, vamos se comprometer direito, né? Claro. São Paulo e Botafogo, Palmeiras e River, tamo fechado? Para o Palmeiras, hein, Vinícius? Porque é mais uma derrota, segunda seguida no Campeonato Brasileiro e teve um descontrole também do Abel ali na saída de campo, hein, Vinícius? Teve sim, Bruno. Um abraço para você, para os companheiros, fãs de esportes. Foi a terceira derrota do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, a primeira fora de casa, acabando aí com uma invencibilidade de 20 jogos como visitante. O Palmeiras não perdia fora de casa desde novembro do ano passado, quando foi derrotado pelo Corinthians. Então é uma longa sequência, mas um outro ponto que preocupa, porque no ano passado o que comprometeu a disputa pelo título foi o aproveitamento do time nos confrontos com as equipes do G6, que basicamente estão, na prática, estão brigando pelo título. Então o Palmeiras perdeu para o Cruzeiro, perdeu para o Flamengo, perdeu para o Bahia, só venceu o Bragantino esse ano, 25% de aproveitamento, e tem que ficar ligado nisso para continuar aí, se quiser pensar em brigar pelo título brasileiro mais uma vez. Mas é uma situação realmente que preocupa. A defesa foi uma defesa reserva, fez falta, claro, principalmente a presença do Gustavo Gomes nas bolas paradas. Ele é especialista nessas bolas paradas, o Palmeiras tomou 2 gols logo no comecinho, mas abala sim a confiança do time, que começa essa semana de preparação para o Mundial de Clubes, vai viajar na próxima segunda-feira. E o Abel teve esse desentendimento, mais uma vez, deu uma trombada com o cinegrafista, e ele falou sobre isso na entrevista coletiva. Não foi a primeira vez, sem ser perguntado, o Abel falou sobre isso. Vamos acompanhar então. Já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez. Quando eu saio do banco tenho uma câmara à minha frente. Aconteceu contra o jogo de São Paulo, onde está uma câmara à minha frente, e hoje aconteceu exatamente a mesma coisa, onde eu passei e vou contra a câmara. Peço, não é a primeira vez que eu digo isto, já o ano passado aconteceu, parece que querem estar dentro do meu bolso ou dentro do meu banco. E hoje, quando vou sair novamente, porque já não ia correr imagens, se me dão licença, porque já sabem quando eu acabo o jogo que vou direto para o balneário, se pelo menos saem do meu caminho para eu não ir contra, não ter que me desviar, porque quem tem que se desviar é o cameraman. Não é a primeira vez que isto acontece, nem é a segunda, nem é a terceira. Mas isto acontece mais vezes, não sei porquê, é por ser o Palmeiras, é por ser o Abel, não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, e para não andarem aí a falar disto ou daquilo, ele não tem que estar ali, ele tem que estar posicionado no sítio certo, não é ao lado ou atrás do treinador do Palmeiras, está bem? Curioso, né, Bruno, que isso só acontece quando o Palmeiras vai mal, tem alguma briga, alguma expulsão, ou quando o time perde, quando o Palmeiras vence, aí é tudo tranquilo, entra no campo, cumprimenta a torcida, vai embora tranquilo. É sempre quando o time tem algum contratempo assim, aí tem também uma confusão com o Abel. Mas é isso, o Palmeiras então essa semana se representa nessa terça-feira e começa a preparação para o Mundial de Clubes. O time viaja na segunda-feira e com essa preocupação, melhorar o aproveitamento no G6 do Campeonato Brasileiro, nesses confrontos que valem título. Tá bom, Vinícius, a gente fala sobre isso, sobre esse desempenho, sobre a questão do Abel, mas vamos começar. O Palmeiras perdeu para o Cruzeiro e para o Flamengo. Então a gente tem essa questão e tem o que o Abel fez e o que o Abel explicou. Vocês se convenceram com a explicação dele? Tá explicado ou não? Não, porque o Nicolete explicou muito bem pra mim. É só quando o Palmeiras perde. Se o Palmeiras tivesse vencido, não aconteceria isso. Então, pra mim, o Nicolete explicou perfeitamente.
Só quando perde, aí tem essa questão, sai irritado, aí é falta de educação ali pra mim. Com todo respeito, é só pedir licença. Dá licença aí tudo bem. Se o cinegrafista não tivesse dado espaço, tudo bem. Mas era só pedir licença. Quanto pesa uma câmera daquela? O cara tá ali, ele não tem a visão do todo. O cinegrafista nem sabe que ele tá ocupando, talvez, o espaço ali, sim, né? Sim. E outra, assim, tá com 500 pessoas falando no ouvido dele, no ritmo da confusão, de jogo, tá o diretor falando, agora de cá, pega aquele ali, e sem contar o olhar artístico dele, que é assim, eu preciso pegar tal coisa que tá acontecendo que só eu tô vendo. Então, assim, ele não necessariamente tá vendo quem tá vindo ali, não necessariamente. E aí não justifica, né, o que o Abel, assim, empurrar... diante de alguém que tá ali trabalhando, né? Sim, pede licença. A gente sabe falar isso. Isso. O Benek falou, olha, o Cruzeiro vitórias no G4, né? Venceu o Flamengo, venceu o próprio Palmeiras. Esse ponto é uma pedra no sapato do Palmeiras. Foi o ano passado e tem sido esse ano. Quando o Palmeiras ganha do Fortaleza, que até então, né, no começo do ano se falava muito que o Fortaleza iria brigar, né, por ele fazer um ano melhor, mas capítulo à parte, Fortaleza está fazendo um ano difícil, está sendo muito difícil Fortaleza, falava-se, o Palmeiras conseguiu, né, até agora, empatou com o Botafogo, que também era um candidato no começo do ano, estava ali em cima. Está tendo um campeonato brasileiro mais irregular, mas a gente colocava o Botafogo lá em cima, atual campeão brasileiro, atual campeão da Libertadores. E aí só venceu o Bragantino, naquele jogo que foi um jogo difícil, de virada, né? Um jogo ruim de assistir também. Exatamente. Aí você põe na tela aí de novo a tabela de classificação. O Palmeiras perdeu pro Cruzeiro, perdeu pro Bahia, perdeu pro Flamengo. Então, aí meu ponto vai mais além. Até vou retomar uma discussão que tive aqui, um debate do bem com o meu amigo Lofredo, sobre o time titular do Palmeiras. Sim. Eu acho que só a linha defensiva a gente consegue. Olha aí. Eu acho que a linha defensiva a gente consegue. O Palmeiras perdeu, Flamengo, Cruzeiro, Bahia. E perdeu para os dois, para Flamengo e Bahia, jogando no Allianz Parque, inclusive. Exato. Então, assim, isso era um fantasma grande do Palmeiras no ano passado e ele volta esse ano. Olha, o Palmeiras em jogos grandes está inventando demais, não está conseguindo e tudo mais. Esse é um ponto. Agora a gente fala da escalação do Palmeiras. Já teve um debate acalorado aqui, eu e o Lofredo falando, não, eu tenho o time titular. Eu acho que, para um jogo importante como esse, que é praticamente, né, uma final antecipada, 2 times estão brigando pela liderança, eu não entendi algumas escolhas do Abel. Acho que o torcedor também ficou na dúvida. Clube. Então, mas o meu ponto é esse, meu amigo. Você não colocaria, entre aspas, o time titular? Acho que está ficando tão confuso na cabeça da gente, do torcedor, que aí vira uma preocupação. Porque o Mundial tá aí, o Palmeiras passou por 2 jogos importantes contra Flamengo e contra o Cruzeiro e não falou. Concordo com o Abel, tomou 2 gols em 5 minutos, é claro que atrapalha. Não, os 2 zagueiros não podiam jogar. Os 2 zagueiros titulares estavam suspeitos. Beleza, o Murilo e o Gomes. Isso. Mas vamos falar do ataque, porque quando a gente vai tentar escalar o Palmeiras para o Mundial, já ampliando aqui, colocando lá na frente o debate, eu acho que a gente consegue desenhar a primeira linha. Beleza, Piquerez... o Giai ganhou a posição. Giai, Murilo Gomes e Piquerez. Ok, beleza. Dali pra frente, a volância já coloco na dúvida. Richard Rios. Não, lá na frente, o primeiro volante. Emi Martins ou Aníbal Moreno? Não sei. Tudo bem, mas o Richard Rios... vamos lá. Não sei também, A gente tem 5 titulares já, né? O Everton, Giai, Murilo, Gomes e Piquerez. Então, o ataque ontem, até as modificações que o Abel fez, o Estevão jogando na ponta direita. Isso. Que a gente já elogiou, né, e também já criticou, que o Palmeiras fica muito penso pelo lado direito. Ontem o lado esquerdo passou fome. E aí você podia colocar o Facundo. O Facundo estava no banco. Por que não colocou? Sério. E o Veiga, que estava perdendo espaço, né? Não estava bem, estava. Volta a ser titular. Ele teve uma insistência no Veiga, que eu acho que ele é um jogador importante, mas para esse jogo, eu juro por Deus, eu não entendi. O outro que estava no banco também é o Felipe Anderson. O Abel é o único técnico... mas o Facundo... O único não. Acho que um dos que mais jogaram. O Felipe Luiz pode fazer também. Acho que o Felipe Luiz também pode fazer, mas o Abel pode fazer mais pelo histórico, lastro que ele tem no Palmeiras. Fazer mais o quê? Desculpa, Lofredo, perdi o... Mudar as peças, posições e conseguir resultados fazendo isso. Um técnico eu acho super positivo, mas não joga agora uma dúvida, assim? Qual é esse ataque titular do Palmeiras? Qual é a força máxima?
Então. Quem ele vai botar na estreia do Mundial? Eu consigo. Eu não cravo. Também não cravo. Mas o que eu imagino? Além dos 5 de trás, que a gente já falou, e mais o Richard Rios, ou seja, você já tem 6 jogadores que a gente sabe que é titular. Tem o outro que a gente também sabe que é titular, que é o Estevão. Então você tem 7 jogadores. Sim, o Estevão sim. Mas que não volta a jogar o brasileiro mais. Não, então, mas gente, até o Mundial é titular. O Estevão a gente sabe que ele é titular, mas aonde? Ele vai estar jogando no meio ou na tudo direita? Bem, ok. Aí, então, na verdade, você tem dúvida em 4, não necessariamente 4 posições, mas em 4 nomes. Esses 4 nomes vão determinar as dúvidas das posições. Né? Eu imagino que Paulinho e Vitor Roque complementem no melhor dos seus momentos, certo? Se você pensar o máximo que o Paulinho pode dar e o máximo que o Vitor Roque pode dar, eles foram contratados para serem... Pelo investimento feito nos dois. Para serem os atacantes. Sim. Então, dessas 4 peças que a gente está pensando, 2, se não forem titulares, é porque estão abaixo daquilo que o Abel espera deles. Está olhando ali, ou fisicamente não dá, ou tem outro tecnicamente melhor na avaliação deles. Mas no potencial deles, Estevão, Paulinho e Vitor Roque é a parte da frente. Então, na verdade, a dúvida é em 2 posições. O primeiro volante, que ele tem trocado, Moreno, Martínez, enfim. Só 2? Só. Eu não acho só... Não, se você tiver Paulinho e Vitor Roque na sua plenitude, eles são titulares. Então... Não sei. Esse momento não chegou ainda, né? Não sei. Não chegou, mas só pode chegar... Roque, mas que tipo de plenitude? Física, que a gente sabe que o Paulinho ainda tem um certo controle. O Vitor Roque não. Então, o Vitor Roque, para mim, é titular do time. Deveria ser titular do time. Ué, se ele fosse titular, ele teria jogado mais que o Flaco, que não é verdade. Então. Acho que são características diferentes. Por isso também que o Vitor Roque talvez esteja... Isso tem também. E aí, é isso que eu digo. O Abel, pelo controle que tem, não é do elenco, não é do vestiário. O Abel tem o controle do Palmeiras, quase. Né? Ele é um técnico que pode fazer isso. Hoje eu vou mudar uma peça por conta disso. E pelo elenco que tem. Porque você pega um elenco que você tem 11 jogadores, aí tem mais 2 ou 3 ali que estão no banco de reservas que são ok. Como é que você pode ficar mudando 5 peças, 6 peças? Não dá. Aqueles jogadores não dão resultado porque, tecnicamente, eles são bem abaixo dos outros, que já não são dos melhores. No Palmeiras, não. O Palmeiras tem um 11 muito bom, depois tem mais 3, 4 que poderiam estar nesse 11 tranquilamente, depois tem mais 4, 5 que brigariam para estar nesse 11. Aí o técnico pode e vai acertar na maioria das vezes. Às vezes não vai acertar porque o time toma 2 gols em 5 minutos, o que é raríssimo. Sim. O que é raríssimo. Né? E vale destacar que o Palmeiras tem deixado a desejar nesses jogos grandes. A Joana lembrou muito bem. É isso. Esse desempenho contra equipes do G6, e aí dá para falar da era Abel Ferreira como um todo, mas isso chama mais atenção do ano passado para cá, é bem ruim. Acho que o Palmeiras está devendo e o Abel pode ser cobrado por conta disso em jogos grandes, em jogos contra essas equipes que estão bem. Porque o Palmeiras ganhou clássicos, mas os 2 adversários em maus momentos, São Paulo e Corinthians. Isso, e perdeu para o Corinthians o jogo mais importante. Na final, exatamente. O mais importante da temporada entre Palmeiras e Corinthians. Eu vou trazer aqui agora algumas falas de Abel durante a entrevista coletiva após essa derrota para o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Abel foi questionado sobre o desempenho do Palmeiras durante essa partida contra o Cruzeiro. Aspas para Abel. Tirando os primeiros 15 minutos, acho que o jogo foi equilibrado. Nós tivemos as mesmas oportunidades que o adversário. Na primeira parte, Mikael, e na segunda parte, na cabeça do Roque. É a eficácia nessas situações. Nós tivemos 14 escanteios contra 5 do adversário. Isso demonstra muito volume. Mostra que conseguimos chegar. O adversário nos bloqueou. Deveríamos e poderíamos ter entrado mais cedo no jogo. Infelizmente, o gol veio tarde. O adversário é um justo vencedor, porque foi eficaz nas oportunidades que teve. Pena que o nosso gol não foi mais cedo. 14 escanteios demonstra muito do nosso volume, mas o Cruzeiro se defendeu muito bem. Sobre a estratégia de jogo, Abel falou: é difícil falar de estratégia quando você sofre 2 gols em 3 minutos. A estratégia na prancheta funciona sempre bem. Na prancheta sempre ganhamos, mas a realidade diz que deveríamos ter sido mais efetivos na bola aérea no primeiro gol. Para haver gols tem que haver erros. Existem pontos para melhorar, sobretudo na bola parada. Já sobre o adversário,
O adversário está se reforçando há 2 ou 3 anos e vai ter uma vantagem extra. Só vai ter que se focar em 2 competições. Pode descansar, semanas limpas para treinar. Vantagem muito grande que Cruzeiro e Bragantino terão. Vamos fazer o que sempre fazemos. Ganhamos, perdemos. Cada jogo é um jogo diferente. Abel foi questionado sobre as críticas da torcida e ele respondeu: tenho o direito de se manifestar. Não foi isso que vi no jogo. Você viu o jogo? Viu que a torcida cantou no início ao fim? Cantaram o tempo todo e nós fomos guerreiros. Não tenho mensagem para a torcida. Eles sabem que entregamos tudo o que temos em todos os jogos. Enfim, essa foi alguma das falas de Abel na entrevista coletiva após essa derrota para o Cruzeiro. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!